Povo de Deus, a paz do Senhor, aqui com você em mais um Centralcast, Jade Bernardes, comigo aí. Fernanda Cossan, pessoal, como é que vocês estão? Feliz mais uma vez de poder estarmos aqui. E tem surpresa chegando por aí. Tem coisa boa chegando. Temos novidades, mas isso a gente só conta no próximo Centralcast. Mas fica ligado até o final, que tem muita coisa boa para acontecer nesse Centralcast de hoje. E como você está vendo, um convidado super especial, pastor Luiz Arcanjo. Meu Deus, que alegria poder estar aqui com essa galera abençoada. Fernandinha, que eu não via há tanto tempo. Matando a saudade. Matando a saudade aqui, tendo o prazer de conhecer meu querido amado irmão. E olha, está sendo uma alegria. Que legal, que bacana. Tem o Pedra, né? Tem que apresentar o pessoal. O Pedra é bem conhecido. Você sabe que ele tem o recorde do canal aqui, né? O canal dele, o podcast que ele fez foi um recorde de visualizações. Ele fica tirando onda até hoje. Ele falando de quê? De primeiro tem que explicar quem que é o Pedra, né? Que a galera... O Pedra explica aí. Foi o técnico de som do Trazendo a Arca durante muitos e muitos e muitos anos. Viajou com a gente por esse mundo afora aí. Era um cara que nos deu trabalho, dava trabalho. Só que a gente tinha um jeito abençoado de lidar com ele. O Pedra, meu marido de Fernando. É o Samuel Júnior, gente. O Júnior todo mundo conhece. É isso aí. Mas, pastor, eu queria fazer uma pergunta, acho que muita gente deve ter essa dúvida aí. Seu nome é Luiz Arcanjo mesmo ou é seu nome artístico? O que acontece? Na verdade, em 1998, ano que eu casei, eu ganhei um festival, 97 para ser mais preciso, eu ganhei um festival de música do Paulo César Graça e Paz. Alguém, não sei se vocês lembram do Paulo César Graça e Paz, era o cara que agitava os eventos no Rio de Janeiro, e depois chegou a ser deputado estadual, enfim. Era o pai do Marcos Kinder, do baterista Marcos Kinder. E ele era um homem, o Graça e Paz era um camarada fantástico, e ele promovia, né, os eventos na Quinta da Boa Vista, os grandes eventos no Rio, era ele que promovia. E hoje ele já descansa no Senhor e tal, tem uns 10 anos mais ou menos, eu acredito. Só que ele promovia um festival Feste Graça, que acontecia lá no Rio de Janeiro, e alguém me convenceu, falou, não, cara, você tem que participar, você tem que se inscrever, você tem que... Eu de verdade não acreditava que as músicas eram boas para que eu participasse do festival, e ele insistia, ainda mais que os jurados iam ser a galera do Rebanhão, a galera era só a gente, era o Sinal de Alerta, Rebanhão, era a galera que fazia, né, história com a música naquele tempo. Eu falei, pô, não vou lá. Eu achava que as músicas eram fracas e não dava para... E alguém me escreveu, um amigo me escreveu, o Edson, sem eu saber. Falou, quando ele chegou, agora já era, tu tá inscrito. Falei, agora eu vou ter que ir lá. Aí eu montei uma banda. Né, e eu não tinha ainda nome à banda, mas eu queria dar o nome na banda. Falei, acho que vou botar o nome de Arcanjo. A banda vai se chamar Arcanjo. Seria o nome da banda, né? E eu me inscrevi, eu cantei 2 músicas e dei uma música para uma amiga cantar. E acontece que uma tirou em primeiro, outra em segundo e a outra em terceiro. Eu ganhei tudo do festival. E aí um dos prêmios era a gravação de um CD. Né? Participar, ia ter um CD do festival e as músicas que ganhassem iam estar nesse... E ele falou, poxa, gravamos o CD, né? Mas caramba, vai botar que nome? Luiz, vai botar o quê? Luiz Carlos, né? Luiz Carlos da Silva. Eu falei, bota Luiz Arcanjo, porque o nome da banda é Arcanjo, bota Luiz Arcanjo. E acabou que o nome ficou tão forte que as pessoas já me chamam, às vezes não chamam de Luiz, é só de Arcanjo. O Arcanjo pegou. É uma responsabilidade. Mas eu de verdade, hoje, Luiz Carlos da Silva é um nome tão comum, mas tão comum,
que até para sair do Brasil eu tenho problema. Toda vez, não sei se o Júnior vai lembrar disso, eu fico agarrado na Polícia Federal. Porque tem um monte de Luiz, só de Luiz Carlos da Silva, eu acho que tinha umas 3 ou 4 páginas. Nossa. Lá. E dessas 3 ou 4 páginas, tinha lá pelo menos uns 20, 30 procurados pela polícia. Eu falei, assim. Então, toda vez que eu vou sair do Brasil, eu fico agarrado na Polícia Federal, tenho que provar. Nunca pensou em trocar o nome? Eu, na verdade, é que meu pai, meu nome era para ser Luiz Carlos Araújo da Silva, porque o sobrenome da minha mãe era Araújo Marques da Silva, porque o nome. Mas o meu pai, eu acho que ele tomou um que foi me registrar. Ele não botou o nome da minha mãe, ele botou só o nome dele, o Silva, e tá tudo certo. Mas, Luiz, você lembra de alguma música desse dia? Eu lembro, mas eu não vou cantar, eu acho que é fraco. Era música da adolescência. Mas música da adolescência. Assim, meu Deus. Fernanda. É a própria justiça. Deixa eu ver aqui, peraí. É a própria justiça. A verdade é a força de lutar pela vida. É o que tem dentro das crianças. Eu acho que é isso. É alegria, é o sonho, é real, é a esperança. É o canto dos pássaros, brisa das manhãs. É o outono, é o inverno, primavera e verão. Javé é o Senhor, é o bem, é a luz, é a razão. Javé é o sorriso no rosto, é a paz interior. Javé é o poder do amor dentro de um coração. Já. Eu não vou, né? É memória. Era mais ou menos isso aí. Porque naquela época o reggae estava em alta, né? Mas muito bacana, muito gostei. Muito Você nunca pensou em gravar? Essa aí, não sei. Olha aí, ó. Quem sabe, né? Isso aí. Na verdade, eu componho desde muito menino. Assim. Era um das minhas fascinações, assim, era a letra das músicas, né? A melodia, a harmonia. Eu ficava prestando atenção muito nisso. Só que era um carnaval, né? Porque era o seguinte, nós morávamos como eu disse, né, ontem pregando, a minha família é uma família extremamente pobre, né? Vivíamos muito abaixo da linha da pobreza. Então nós morávamos, a minha avó, ela foi uma das primeiras moradoras do bairro onde eu morei, e ela foi para tomar conta de um sítio, era uma fazenda de Laranjal, e ela foi uma das primeiras moradoras, né? E quando ele foi vendendo, desmembrando a fazenda, ele deu um lote para minha avó. Então minha avó fez a casa dela no centro, meu pai era tudo no mesmo quintal, uma, e o meu tio uma outra, né? Então assim, a minha janela era colada com a janela da minha tia. O meu tio não era crente, e a minha avó, e lá em casa nós éramos crentes. Então assim, poxa, eu ouvia Oséias de Paula, né? Sim. Lá em casa eu sei vinil, era na época do vinil. Você não pegou vinil? Claro que sim. Peguei. Eu ouvi Oséias de Paula, né? Entrei no templo. Aí, era uma coisa. Só que do outro lado estava tocando o Zé Ramalho. Então, assim, e o detalhe é que uma criança, eu prestava atenção nas duas coisas, no Oséias de Paula aqui, no Caetano Veloso ali, no Álvaro Tito aqui e no Djavan ali, e eu ficava comparando como é que esse cara... E eu ficava, por que aquela poesia ali, na minha cabeça, e eu sempre tive muito interesse pela letra das músicas, por tentar entender o que estava se dizendo, né? E acabou que dali eu comecei a arriscar, a escrever meus primeiros versos. Assim. Tem alguma composição sua que foi aqui bombou, assim, uma das, porque são inúmeras, né?
daquelas composições, mas qual foi a que mais bombou? Caramba, não sei te dizer. Assim, da que mais bombou, minha. Não tem como ser assim. Mas a primeira que trouxe, talvez, notoriedade pro seu nome, tá? Tem, ó, minha, você está falando minha solo ou minha parceria? Tanto faz. Ah, tem Restitui. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga um clamor. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Desse mesmo CD aí teve A Quem Tenho Eu no Céu, além de ti. É demais. E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti. Enfim, foram desses, aí foram várias. A gente fica aqui viajando, dá pra ficar, né, tocando. Eu não preciso ser reconhecido. Sua também? Essa? Porque tem muitas canções também do Deco e do Ronald, né? Tem, boa parte das canções eram minhas, ou minhas e do Davi, minha do Davi, do Ronald. Uhum. Tu és Senhor e Rei, governa uma das minhas preferidas. o universo. Mas enfim, Faz Chover. A versão, né? Sim, a versão sim. da versão do Faz Chover. Olha pra mim. Eu acho que assim, falando entre Toque no Altar, que vocês vieram no Toque no Altar, para Trazendo a Arca, eu acho que as canções, elas invadiram a igreja de uma forma que as igrejas, eu acho que só cantavam a música Toque no Altar e Trazendo a Arca. Na verdade, assim, pra mim dá uma nostalgia muito grande, em primeiro lugar. Eu ouvi tudo isso, né? Eu sou da década de 80, então... E aí eu queria até falar a respeito disso e linkar com uma pergunta. Porque você, né? Vou chamar você. Pode chamar. O senhor, você. Faça isso, você veio de uma época ali, né? Do início do Ministério Apacentar, que, assim, poucas pessoas, comparado com os dias de hoje, faziam sucesso, entre aspas, né? Botar entre aspas aí, porque... Tem tanta coisa de sucesso, tem gente que acha que faz sucesso, enfim. Mas que tinha notoriedade no cenário gospel. Isso é bacana, a gente precisa disso, né? E poucas pessoas, por quê? Porque a mídia era um pouco mais restrita, a exposição era mais restrita, você precisa ter contrato com gravadora, né? Tinha gravação de CD. Existia CD, DVD. Hoje não existia a internet do jeito que é hoje. A internet era uma coisa que estava começando, a gente está falando de 20 anos passados, né? A gente estava começando aquela coisa bem rede social que tinha na época, era o Orkut, né? Que nem existe mais. Então, assim, o jeito de se chegar a algum lugar era, de fato, uma gravadora, né? Só que aí é que está o detalhe. Deus havia nos dito que nós não seríamos de uma gravadora.
E a gente, você acredita que a gente chegou a orar para não ir para uma gravadora? Porque quando nós gravamos o CD, uma gravadora manifestou interesse. Aliás, acho que a maior gravadora do Rio manifestou interesse. E como Deus havia nos dito isso, que não seria através de uma gravadora, nós oramos, Senhor, não deixa não, não deixa. O sonho de todo mundo era estar numa gravadora. E o nosso, no caso, por entender... Estava na contramão mesmo. Ele estava na contramão. E Deus, ele fez questão de assumir e dizer, não, eu serei eu que vou fazer. Foi um passo de fé. Foi um passo de fé. E com relação ao seu trabalho em particular, né? Eu sou apaixonada por aquele CD. Eu sou suspeita em falar, né? Mas canta uma música pra gente do seu CD. Trouxe o violão, já era, né? Já era, agora vai que canta. Fé é ter olhos pra enxergar quando quase ninguém vê. Ser ousado pra nadar mesmo onde não dá pé. É andar na contramão, saltar na escuridão. Isso é fé. Fé é remar contra a maré, caminhar sem escorar. É esperança ao partir e a certeza de voltar. É sair da embarcação e andar sobre o mar. É enfrentar o temporal, crer que tudo vai passar. Vai passar. Fé é um dom que vem de Deus. É o fundamento que tenta explicação. É o escudo de quem crê. Fé não se explica com a razão. Fé não se explica com a razão. Bacana, show. Pastor, você tem algum método para compor? Assim, algum... Não tem muita lógica, não. Na verdade, então, cabeça de compositor, né, pode funcionar meio... Assim, eu não tenho uma regra. Eu já tive músicas que, ou talvez na maioria das vezes, vem a melodia, né? Você pensa numa melodia e depois a gente vai pensar, né, numa letra para aquela melodia, mas muitas vezes eu lendo um texto bíblico me vinha, sabe, caramba, isso aqui dá uma, sabe, é possível dizer isso em forma de música de uma maneira bem legal. Então, às vezes vem a melodia, às vezes vem a letra primeiro e às vezes vem os dois juntos, né? Por exemplo, uma vez a gente estava no monte orando, né? Orando. Estava eu, o Deco e o David Cerqueira. Nós estávamos no monte orando. Inclusive, era um monte que tinha perto da minha casa, né? Morro Agudo, você já ouviu falar em Morro Agudo? O bairro Morro Agudo. Você sabe? Não, o bairro não. Não, em Nova Iguaçu, você sabe que tem um bairro chamado Morro Agudo. Comendador Soares, que o pessoal chama de Morro Agudo. Eles chamam de Morro Agudo por causa de um monte que ele até diziam, é um vulcão, mas não era um vulcão. Ele é um monte muito alto e ele é assim, bem igual uma pirâmide, assim, né? E nós íamos volta e meia para lá orar. E nesse dia só estávamos eu, o Deco e o David. E a gente ia e cantava e adorava. E via que me veio um cântico assim: Senhor dos Exércitos é seu nome. Senhor dos Exércitos é seu nome. E aí eu calava, os anjos de Deus vão descer e subir e tal. E havia uma presença de Deus ali, assim, uma coisa gloriosa, né? Todas as vezes que a gente ia para aquele monte orar, a minha mãe, ela subia, ia para a minha casa ficava em cima da casa da minha mãe, ela ia lá para o terraço e ela ficava de lá orando, porque que dava para ver a gente pequenininho, bem pequenininho lá em cima do monte orando, né? E aí todas as vezes também que a gente descia, às vezes ia a galera toda, às vezes que a gente descia desse monte, a gente passava lá em casa para tomar café, né? E tal. E nesse dia, a minha mãe, descemos, eu, o David e o Deco, e a minha mãe falou: nossa, puxa, a oração hoje foi, caramba,
muita gente que estava lá, né? Eu falei, não, mãe, não tinha muita gente, só havíamos nós três. Não, quem é? Tinha uma igreja lá que estava todo mundo vestido de branco. Meu falei, Deus! não, mãe, não tinha. Aí ela chama a minha tia era do Candomblé. A minha tia tinha ido visitar a minha avó e ela chamou a minha tia e perguntar: Neuza, por favor, vem cá. Não tinha ou não tinha? Um monte de gente, um monte estava rodeado, não tinha um monte de gente. A minha tia falou: tinha um monte de gente. Nossa. E aí foi de onde veio: o chão vai tremer. Veio daí. Vamos ver. Meu Deus. É muita história, É assim, é muita experiência com Deus, né? Graças a Deus. E nessas idas e vindas pelo Brasil e mundo, teve uma experiência com Deus que te marcou mais, assim, aquela... Não, essa foi a que mais marcou a minha vida. Olha, tem duas experiências que eu acho que foram assim muito impactantes para mim, assim, que eu me lembro e eu constantemente me lembro delas. Uma foi a primeira vez que nós cantamos a canção Senhor e Rei, né? Lá no Ministério Apacentar, em Nova Iguaçu. A gente estava num culto pela manhã e uma presença de Deus, uma glória de Deus foi tão intensa que uma mulher que era cega começou a enxergar. Meu Deus. Essa aí não tem como esquecer. Foi diante dos olhos de toda a congregação, todo mundo viu. Então, essa foi, assim, todas as vezes que eu canto Senhor e Rei, eu tenho que contar essa experiência, porque eu acho que precisa ser testemunhado. E a segunda, uma vez eu não me lembro exatamente qual era a cidade, se era Teresópolis ou Petrópolis, era uma cidade serrana do Rio, e nós estávamos ministrando numa conferência. E em dado momento da música, tinha hora que parava assim, né, os instrumentos, e ficava o André Matos ministrando na bateria. E ele percebe que cada vez que ele tocava no bumbo, tinha uma senhora que parecia inclusive estar doente, né? Ela estava sentada assim na primeira fileira, e ele percebe que quando ele batia, ela se sentia assim, ela ela dava aqueles tremores assim. E aí ele começou a tocar e tocar mais forte, e usar mais o pedal duplo. Aquela mulher começou a cair no chão e ela rolava, e ela começou e tal. E acontece que aquela mulher, ela tinha um monte de cálculos renais, ela sentia muitas dores porque tinha muitos cálculos renais. E ali naquela ministração do André Matos, teve uma hora que parou, ficou o André Matos ministrando nela, né? Mas ele ministrando com o instrumento. E ela expeliu todos os cálculos renais. Nossa, Deus. Aí não tem como. Essas foram, para mim, as duas, acho que talvez maiores experiências assim, que a gente pôde presenciar no meio do louvor. Eu acho que quem viaja muito, assim... Não sei, porque a gente geralmente está no mesmo lugar, né, dentro da igreja. Mas eu acho que quem tem esse privilégio, eu acho que vê muita coisa, né? Muita coisa acontecer. Eu acho que está relacionado com vida com Deus, né? Porque isso aí é uma coisa que eu ia te perguntar agora, pastor. Porque hoje, a gente, na minha opinião, minha ótica, né? A gente vive uma geração, um tempo, que as pessoas estão muito preocupadas com a performance. E isso é bacana, a gente precisa entregar o melhor para o Senhor. Sim. Mas, que a gente teve ontem no primeiro trabalho aí, você talvez vai estar assistindo mais para frente, mas no trabalho da juventude que o pastor esteve ministrando, ele estava falando que começou ali orando. Não, vamos ensaiar, vamos preparar, não, vamos orar. Então, assim, eu sinto um pouco essa diferença, né, de gerações. Uma geração que se preocupava em buscar muito. Não que a geração atual não busca o Senhor, mas às vezes existe uma preocupação exacerbada na questão da performance, na sonoridade e tudo mais. Eu acho que nós evoluímos em um quesito e talvez estejamos um pouco relaxados em outros. Na minha geração se falava muito disso. A nossa geração se falava muito dessas experiências sobrenaturais, se falava muito de cura, se falava muito de milagres, não era? Nossa geração se falava muito de busca, de derramar, de quebrantamento. E talvez, eu estava até falando, eu estava com um pastor amigo agora ainda há pouco, e eu conversava sobre isso. Eu falo, olha, a gente desaprendeu algumas coisas. Por exemplo, celebração. Eu vim de uma geração que sabia celebrar, né? Celebrar que tudo era
Ouve-se o júbilo de todos Senhor, os povos. machãozinho. Era pelo Senhor, machãozinho. A guerra, música de guerra, né? Homem de guerra, Jeová. Agora não pode cantar mais, né? Não. Nosso general. Não, nosso general já está proibido. Está proibido de cantar, mas tudo bem. Eu vim dessa geração, homem de guerra, Jeová. Né? Seu nome é temido. Puxa vida, conhecido é Deus em Judá. Pô, então, não tem mais. Não tem mais. A gente evoluiu, cantou, que evoluiu na sonoridade, né? Talvez na técnica, eu acho que a gente evoluiu. Não é? Eu acho que hoje os músicos estão as músicas são mais fáceis, exatamente, um tanto quanto relaxados no quesito estudar. Alô, músicos, em nome do Senhor Jeová, vão estudar, pelo amor de Deus, né? As músicas são só tríades, não sai, não chega, não tem tetra demais. E no máximo 4 notas. Se botar 5 ali, já ficou. Então a gente piorou harmonicamente, piorou, as harmonias são muito simplistas. E eu não estou falando que tem que fazer, amado, nenhum, né, jazz, mas poxa, né? Vamos lá. Eu acho que tem uma geração que tem mais preguiça de estudar do que a minha geração. A minha geração ela gastava mais tempo estudando. E também os assuntos se limitaram. A gente cantava de tudo. A gente era capaz de cantar grande é o Senhor e muito digno de louvor, que é uma adoração profunda, mas ao mesmo tempo a gente chamava na guerra, a gente chamava no júbilo, a gente chamava no profético. Isso. Não desista, não pare de crer. As letras eram maiores, eram mais ricas. Hoje as canções, assim, muitas das canções que estão nos trends, tops aí, são 4 frases. E são repetições. Então é isso que eu estou falando. Então, e que não tem muitas músicas dessas que são lindas, mas é só isso. Deus tem mais. Até um amigo nosso, Livingston Faria, Livingston é uma figura. E ele falou, quando o Senhor chamar as nações diante dele para se apresentar, sabe? Os mexicanos vão chegar lá tocando aqueles instrumentos deles lá. Os negão vão vir da África tocando tambores, tocando e dançando. Sabe? Os asiáticos, os japoneses vão vir tocando. E os brasileiros, quando Deus chamar o Brasil, os brasileiros vão pegar uma guitarra e vão tocar Hillsong, ou vão tocar. Infelizmente, é isso aí. Cadê a música brasileira, né? Verdade. Infelizmente, assim. Olha, eu não estou falando que não se possa fazer. Eu acho que Deus ele é Deus de todos os estilos. Mas ele deu uma característica para cada povo, e eu acho que a gente tem muito mais para dar para o Senhor do que a gente tem dado. Né? A gente tem muito mais coisas para, sabe, a música brasileira, ela sempre foi muito respeitada no mundo inteiro, ela sempre foi pela qualidade dos seus músicos, e eu acho que a gente está sendo um pouco, tanto quanto, relaxado. Estamos aquém. A gente foi muito mais influenciado do que influenciou, né? Ou permaneceu, ou construiu, aperfeiçoou, né? O que a gente tem aqui de sonoridade. Sim. É bravo. Mas é isso aí. Eu deixei para o Fernando, né? Mas eu queria saber, assim, tomando a liberdade, assim, alguma situação engraçada. Porque eu acredito que só alguma que possa contar, entendeu? De alguma viagem, alguma situação, algum perrengue, né? O pessoal fala perrengue chique, alguma coisa aí. Rapaz, situação engraçada com Prazer na Arcas é muita coisa. Mas deixa eu lembrar. O Júnior talvez possa lembrar mais do que eu. Alguma que deva contar já. Não, são muitas. São muitas. Se eu pensar que Porque o povo gosta disso, né? Gosta de saber, né? Se eu pensar numa aqui, meu pai. É tanta que eu não consigo lembrar. Fala aí, Júnior. Que ele provavelmente está envolvido. Sempre estava. Mas tem que ser só que pode contar? Só que pode contar. Não. Deixa eu ver aqui, ó.
faziam sparring com ele. É que o Júnior era metido a forte, a barra dele. Ele era metido a luta. Ele é forte. Ele era metido. O Júnior, marido da Fernanda, era metido a. Aí chegava lá no nosso meio, ele queria cantar de galo, queria dar uma de fortão. Falei, Júnior. Queria se passar pelo segurança. Aí eu falei, mano, o anjo do concerto vai te visitar já. E ele não acreditava, ele ficava zombando, né? Porque assim, o Trazendo a Arca, eles têm, os rapazes são homens, todos pastores hoje, né? Quer dizer, o Deco é pastor, o André Matos é pastor comigo lá na Sobre as Águas, o Isaac é pastor, mas eles tem hora que eles parecem que tem 15 anos ou 13 anos de idade. Então, assim, é brincadeira o tempo todo, eles são muito divertidos, muito extrovertidos. E aí, nessa aí, né? O Isaac, ele é o... É o campeão. É o campeão, assim. O Isaac não tem como ficar sério perto dele. Não tem. Tudo dele é alguma... E todo mundo tinha um apelido, né? Ele botava, que é claro que eu não vou revelar aqui. Eu sei, mas não posso contar também, né? Ele botava apelido em todo mundo. E nessa, o Júnior queria ficar... Às vezes, eu falei, Júnior, olha, o anjo do concerto vai te visitar. E às vezes a gente pegava, e ele era metido a lutar jiu-jitsu, eu falei, pegava ele. Mas a gente... A verdade. Às vezes a gente tinha que disciplinar ele. Entendi. Eu vou montar um grupo lá na igreja, eu falei, vai ser a milícia dos remidos. A milícia dos remidos. O anjo do concerto. Meu Deus, mas Luiz, vamos aproveitar esse violão aí, essa voz, vamos botar quente, vamos cantar. Cantar, pô, a voz a voz foi embora ontem. Canta uma do seu CD? Não, Trazendo a Arca, o que você prefere? Vamos lá, deixa eu ver. Canta comigo então? Vamos. Entra, mestre, descansa um pouco. Estás cansado, estás sedento e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua. Já fechei porta e janela pra rua. Deixou-me falando só, dormiu tão pesado, fazia dó. Como será, mestre, este sonho teu? Sonhas como homem, sonhas como Deus, sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz, ou sonhas com a cruz. Perdoa, mestre, mas já é hora. Uma multidão te espera lá fora. Estás decidido, não te detenho. Vais curando até chegar ao leito. Partiu, fica a paz em mim, fica a sala com cheiro de jasmim. Vai verter a vida do corpo teu, vai levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro.
vai verter a vida do corpo teu, vai levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro. Ah, Deus, oh, yeah, oh, laraiá, 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 levar-me puro. Ah, Deus, Essa música é sua? Essa é de um amigo chamado Estênio Márcios. Estênio Márcios é um dos maiores compositores assim que eu conheço dessa geração. Pô, grande homem de Deus, grande compositor. Vamos Viver o Amor. Você toca ela aí? Toco nada, você tá louco, essa música aí. Até porque ela é lá na colina, né? Você quer acabar de matá-la. E ele vai ministrar daqui a pouco, né? E essa aí também, linda. Não, todo. Amor pra dizer, amor pra sentir amor. Que quando sem palavras fala por si só. Amor pra viver, amor pra abraçar, amor que não se contradiz. Quem vive para amar demonstra nisso é feliz. Não cala a voz do amor, mas diz. Mas diz. Ah, Jesus. Essa música é. Por que o falsete não vem? Poxa. Must be called. I don't know it's your cry. For those who said the last goodbye, a simple thank you or hello. This one is just to you, my soul. Cause all the glass never hide behind the foolishness of pride. You take for granted, meu Deus, Life is given time to say how you feel. A father, a mother, a friend, they all deserve to hear you say. Pra sentir amor, e quando sem palavras fala por si só. Amor pra viver, amor pra abraçar, amor que não se contradiz. Quem vive para amar demonstra nisso é feliz. Não cala a voz do amor, mas diz. O cara faz a música que depois não aguenta cantar, entendeu? Pastor, você tem muita bagagem, muita história do ministério, né? E vivendo um período de transição, digamos assim, né? De estar hoje pastoreando uma igreja, um desafio diferente, né, da sua trajetória ministerial. E pelo que eu conheço da sua história, né, ministerial, eu vejo assim, uma dependência de Deus, né, desde o início. Talvez assim, alguns projetos que você tinha, sonhos de futuro, do que ser, né, e como o caminho que Deus te levou, um caminho diferente. Eu queria assim, que você compartilhasse a sua experiência para as pessoas que talvez estão jovens, né, que têm dúvida do futuro, o que fazer, seguir o chamado do Senhor e tal, que se vale a pena ou não seguir esse chamado. Não, vale a pena. Vale a pena. Não é fácil, né? Porque exige uma renúncia. Eu costumo dizer, lembra, ontem eu estava falando sobre, tem gente que quer que você transfira a unção, né? Aqui foi uma ótimo. oração, né? Transfere a unção para mim, cara. E eu falo que eu acredito em transferência de unção porque Elias transferiu para Eliseu. Mas só que eles se esquecem que Eliseu pagou o preço de andar com Elias, de caminhar com Elias,
de chorar com Elias, de viver as dores. E eu estava falando que unção ela não custa caro. Unção custa tudo. Não custa caro. Custa simplesmente tudo. Vai custar tudo, mas vai custar seus projetos, seus sonhos, seus planos, seu tempo, sua dedicação, toda a sua força. É isso que vai custar. Unção tem um preço e é caro, vai custar tudo. Ontem eu achei muito interessante na mensagem, no momento da mensagem, né? Quando você estava falando que você estava com tudo pronto para ir morar fora do país, ir para os Estados Unidos. Sim. Né? E aí você, questionando ali com Deus, você fala, Senhor, eu já estou com tudo pronto, agora vou ter que, tipo, como se fosse voltar do zero e começar tudo de novo. E o Deus fala, não, é assim que tem que ser, vai ser desse jeito, né? E não é fácil, né? Você... existem... A verdade é que a gente precisa levar, né, muito mais a sério aquilo que Deus fala quando Ele diz: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. São pensamentos de paz, são pensamentos de bem, são pensamentos de te fazer prosperar e te dar um futuro, um bom futuro. Então, assim, por mais que a gente consiga sonhar e ser... Eu sou um cara muito sonhador. Não tem jeito. Os sonhos que o Senhor tem, eles são muito melhores do que o nosso. Aquilo que Deus sonha para você é muito melhor do que aquilo que você conseguiria sonhar. Então, vale a pena buscar o Senhor, vale a pena se dedicar à obra do Senhor, vale a pena se dedicar ao reino de Deus, vale a pena renunciar, vale a pena pagar o preço. Amém. Fazer uma pausa aqui, ó. Pode vir aqui, Rafael, pra galera te ver aí, ó, o líder da nossa juventude, o Rafa tá aí com a gente. Valeu, Rafael, obrigado. Dá aquela hidratada ali, né? Porque o negócio ainda vai ministrar. Meu Jesus, maravilhoso. Mas, Luiz, quanto tempo você está pastoreando? Eu fui pastor auxiliar durante 2 anos na Unidade em Cristo e hoje eu estou pastoreando Sobre as Águas há 5 anos. Nesses 5 anos, você teve alguma experiência com algum membro, assim? Não precisa, logicamente, citar nomes, né? Nem a situação, mas teve alguma experiência com algum membro da igreja que tenha te marcado de certa forma? Marcado que você diz assim, para bem ou para mal? Então, o que você acha melhor aí? Não tem jeito, né? Não tem jeito. A gente que quando segue o caminho ministerial, a gente deveria estar preparado para as decepções, mas é inevitável. Sempre tem, né? Pastor é um ministério bem complicado. Eu acho que Deus derrama um espírito de loucura na gente, aí a gente aceita o chamado pastoral e quando a gente cai na real, a gente já está enrolado e já era. Ser pastor é constantemente você está se decepcionando com pessoas. Volta e meia você está. Você vai chegar gente que você vai abraçar, que você vai cuidar, que você vai amar, que você vai, né, que você vai ajudar. E depois, porque é possível que essa pessoa ela te abandone sem reconhecer nada disso. E, inclusive, às vezes, até falando mal de você, né? Falando, não. Porque a boa parte de nós... não conseguimos lidar bem com a exortação, com a repreensão. Enquanto você diz sim, tá ok, mas e quando você diz não, né? Sabe aquela... Eu estava vendo alguém dizer na internet outro dia a fábula da Branca de Neve, e é exatamente isso. Havia paz no reino, certo? Havia paz no reino. O reino estava em paz, a Branca de Neve estava em paz, o espelho estava em paz, todo mundo está em paz. Aí, um dia, a madrasta pergunta para o espelho: espelho meu, existe alguém mais bonita, mais linda do que eu no reino? E aí o espelho diz: sim, é a Branca de Neve. Aí, pronto, aí a madrasta virou bruxa
ela contrata um caçador, manda perseguir a banda, mandou matar a Branca de Neve, aí virou uma tribulação. E aí a moral da história que o rapaz que estava falando isso, ele trazia era a seguinte: em quem você se transforma quando você ouve o que não quer? Que tipo de pessoa você se transforma quando você ouve o que não quer? E isso a gente vê constantemente na igreja. Pessoas que você jurava, não, esse é do bem, esse é da unção, esse é usado por Deus, esse até você dizer alguma coisa que ele não quer ouvir. E as pessoas se transformam e viram. Né? Gente, eu acho que foi um papo assim extraordinário, né, Fernanda? Demais. Uma coisa ímpar. Uma coisa ímpar. Eu agradeço muito você que chegou até aqui o final. Eu quero fazer aquele pedido especial, clássico. Curte aí, tá? Compartilhe esse vídeo aí para que mais pessoas sejam alcançadas. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, pelo amor de Deus, tá bom? E com certeza muitas coisas bacanas, legais, como eu falei desde a primeira gravação, extraordinária. Extraordinária. Esta vida aconteceu. Eu queria agradecer muito ao pastor. Foi um prazer muito grande. Imenso, meu. Que honra toda a minha, Fernandinha. Ó, muito obrigado. Muito obrigado por nos ouvir aí até agora. É um prazer, realmente. E eu acho que a gente poderia concluir esse Centralcast. Ela quer explorar. Gente, nós precisamos, né? Explorar o Luiz aí. Ele tá aí com a gente, vamos gastar. Gastar, né? Gasta nele. Ó, se você, isso é exploração racial. Eu sou o único negão aqui do negócio. Ah, a gente pode também dar uma ideia de cantar o Mais Quebec. Ai, Jesus. Não. Deixa pra lá, deixa o Mais Quebec pra lá dentro. Não, que agora é assim, né? Você sabe? Então, gente, eles estão explorando o negão aqui. O que a gente canta? Deixa promessas, né? Pode ser. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar,
mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra se cumprir. É isso aí, ajuda aí, gente. Palmas aí. Até a próxima. Valeu, pessoal. Fique com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau.